Nessa sessão nós vamos falar sobre os quelantes difluterine e hexafluorine, uma pequena comparação, uma breve comparação com o gluconato de cálcio, a água e o PF, o potencial de fluoreto. O quelante difluterine é uma molécula anfótera polivalente. Está presente numa solução a 6% em água, cujo pH situa-se entre 7,2 e 7,7, portanto na faixa neutra. Além disso, nós já vimos, ela é hipertônica, tem uma força osmótica ao redor de, ou uma tonicidade de 800 mAs por litro, densidade de 1,03 gramas por centímetro cúbico e é um líquido límpido incolor. Ela possui sítios antagônicos a álcalis, a ácidos, redutores e oxidantes. Age também em solventes orgânicos, sob gás mostarda e remove radionuclídeos, como por exemplo o urânio 138, césio 137, estrôncio e ítrio 90. Essas classificações e também os achados estão resumidos num artigo de revisão publicado pela revista Toxicidade Humana e Veterinária, no ano de 2002. A toxicidade do difluterine foi verificada, foi explorada pelos laboratórios Safe Farm Laboratories, na Inglaterra, pelo Centro de Informações Toxicológicas da França e pelo laboratório Integra, na Itália. As investigações deram conta de que o difluterine é um produto não tóxico, cuja dose letal de 50% é de 2 kg por quilo de peso, sem mortalidade de cobaia, significando que foi alimentada a taxa de 2 gramas por quilo das cobaias e nenhuma delas morreu, portanto, nenhum problema com a ingestão. Também ele foi identificado como não irritante à pele e a olhos e não sensibilizante. Ele é não citotóxico, não mutagênico, não anti-inflamatório e não ecotóxico. Também, o que é fundamental, ele não faz quelação de cálcio ou de magnésio, que são minerais fundamentais para a manutenção da vida, e o resíduo após o uso é inofensivo. O difluterine, por enquanto, não é orientado para ingestão para o caso de acidentes com ingestão de agressivos, mas as pesquisas estão em andamento e mostram uma potencialidade, um potencial muito positivo de vir a ser usado para casos de envenenamento, ou tentativa de suicídio ou acidental. E também já se entende, já se sabe que não causa nenhum dano se pequenas quantidades forem ingeridas. A solução de difluterine é classificada como removedora, é um correlato médico classe 1, seguro para uso externo na pele, nos olhos, nas cavidades nasal e oral. É registrado na Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também na agência correspondente na Europa. pH de soluções é um parâmetro importante porque, estando o pH de uma solução fora da faixa fisiológica, daquela faixa de 5,5 a 9, poderá trazer danos aos tecidos, pele e olho. O que nós vamos ver em seguida é um teste comprovando a capacidade do difluterine em remover o agressivo químico e neutralizá-lo, trazendo o pH para a faixa fisiológica. Vamos iniciar verificando ou observando um filme no qual ácidos e bases são usados para uma comparação entre a água e a ação do difluterine. O primeiro caso é o uso de ácido. Vamos ver agora uma filmagem de um experimento com pH. No filme é ilustrado o conceito de pH, valor baixo, pH ácido, valor alto, próximo de 13, 14, alcalino. E vai se começar o experimento usando hidróxido de sódio, soda cáustica. Adiciona-se soda cáustica no becker de reação, 1 ml,
e notem que o pH vai para a faixa de 12,5. Sobre esse pH de base, adiciona-se o difoterine no volume de 50 ml e o pH atingiu a faixa fisiológica, ou seja, valor abaixo de 9, valor de 8,7. Será feito o mesmo com a água. Adiciona-se 1 ml de base no frasco, adiciona-se 50 ml de água e faz a leitura de pH. Nesse caso, a leitura não passou de 12, que é um pH muito alcalino ainda. Adiciona-se mais água, dobra-se o volume e vai se colocando água, vai se colocando mais água, somente atingindo um pH fisiológico de 9 ao se adicionar 500 ml de água, comparado com 50 de difoterine, portanto 10 vezes menos. Mesma coisa agora com ácido. O ácido dá um pH bastante baixo, ao redor de 3. Ao adicionar 50 ml de difoterine, chega-se no valor fisiológico de 5,8. E a mesma coisa se obtém com água, necessitando ao redor de 500 ml de água para se chegar no pH fisiológico. Esse é um outro exemplo de teste in vitro, porém ilustrado com um gráfico tipo XY, onde no eixo dos Y tem o valor de pH e no eixo do X o volume de produto água, ácido ou base ou difoterine acumulado. Ambos os casos vão ser usados 1 ml de hidróxido de sódio e ácido sulfúrico na concentração de 1 molar. E vamos verificar o retorno à faixa de pH fisiológico. 5,5 pelo lado ácido e 9 para o lado básico, região essa onde não há nenhum dano celular. Então vamos iniciar. Observem no gráfico que à medida que se vai adicionando água ou difoterine no ácido, que vai da faixa baixa, de 0 acima, e a base de 14 abaixo, com o difoterine o atingimento da faixa fisiológica se dá ao redor de 20 ml de adição. Para a água e para, no caso de ácido ou para a base, o valor é atingido sem limite para esse tipo de experimento, ou seja, não se verifica pelo tamanho do gráfico o ponto onde se retorna um pH fisiológico. Comparado com o nosso filme anterior, nós vamos verificar que é pelo menos 10 vezes mais água do que o difoterine é necessário para retornar à faixa fisiológica, tanto para ácidos quanto para base. Esse outro slide, ele ilustra o PF, que é a concentração de fluoreto em meio ácido, e a comparação envolve o enxágue com água com gluconato de cálcio e com hexafluorine, que é o equivalente ao difoterine, mas um produto voltado para o caso de projeção com ácido fluorídrico. Nesse gráfico também temos tipo XY, eixo dos Y, valor do PF, que é a concentração do fluoreto, e no eixo do X o volume de água, de hexafluorine, de gluconato de cálcio ou outro produto adicionado. Notem que à medida que o hexafluorine está sendo adicionado, com poucos ml, muito pouco, menos do que 5 ml, o valor do PF fisiológico, que é ao redor de 5, foi atingido. Para a água, que é o azul, esse valor não é nem determinado pelo gráfico, ele ultrapassa os limites do gráfico, adiante de 30 ml. E para o gluconato de cálcio, há uma melhoria do PF inicial, depois entra num comportamento paralelo, muito parecido com o da água. Portanto, é uma evidência da eficiência
do hexafluorine na captura do fluoreto, levando o fluoreto para o limite fisiológico adequado, de modo que não será mais nocivo para a captura de cálcio.